na web, em todo lugar. Podcast Fala Madá. Gente, mais um Fala Madá. Que prazer enorme estar aqui com vocês, né? No nosso novo estúdio, novo local, né? E começando mais um, que aliás é ao vivo, ao vivo. E hoje nós temos um papo assim bem diferente, um papo com a diretoria da Rede Coworks. É isso mesmo. Você tem vontade de criar um coworking, então você já tem um coworking, você já é ligado à rede de coworking, existem muitos. E nós vamos conversar exatamente com a presidente da rede e com a vice-presidente da rede. Mas antes eu peguei alguma coisa para explicar para os nossos ouvintes o que é coworking. Já estavam perguntando, até o Noi que está aqui com a gente estava perguntando o que era. O que significa a palavra coworking? Co-work significa co-trabalho, trabalho colaborativo ou trabalho cooperativo. É um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas que não trabalham necessariamente para a mesma empresa ou na mesma área de atuação, podendo, inclusive, reunir entre os seus usuários os profissionais liberais, empreendedores e usuários independentes. Isso é um coworks. Então, para explicar mais ainda e para conversar com a gente, para falar, se você tiver alguma pergunta, você que está nos assistindo através da @Rede Multioficial ou no site www.redemultitv.com.br, pelo YouTube Rede Multi TV ou pelo nosso app Rede Multi TV. Ou então, se você não estiver agora, nesse momento, nos ouvindo ao vivo, você vai depois lá no Madamato Zoom, que vai estar gravado. Falou? Então, eu vou apresentar uma das nossas convidadas, Nádia Chagas. Ela é administradora, pós-graduada em marketing com ênfase em serviços pela USP, faz parte da APMEC Brasil e, desde 2016, fundou a Oca Coworking. Está presidente da rede Cowork Ceará, entidade que representa, fomenta e defende os interesses das atividades de cowork, né, os escritórios compartilhados, presenciais e ou virtuais, no âmbito estadual e representatividade. Isso acontece, viu, minha gente? Representatividade nacional e internacional, tendo por filosofia a solidariedade, o auxílio mútuo e o desenvolvimento de atividades, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e da eficiência. Essa é a Nádia Chagas, mas ela não veio só, não. Eu trouxe a vice também, Sâmia Angelim, cirurgiã dentista, MBA em gerenciamento de projeto pela FGV, apaixonou-se pelo mundo dos projetos e que desencadeou um processo de transição de carreira. Fez e desenvolveu várias atividades relacionadas à gestão de qualidade. Atualmente trabalha com projetos relacionados ao empreendedorismo e inovação. Desenvolveu como cofundadora o espaço Cuida Coworking e Cuida Digital. E hoje está como vice-presidente da Rede Cowork Ceará e diretora financeira do ACI, a Associação Cearense de Inovação. Com vocês, as minhas duas convidadas, Nádia e Sâmia. Bora aí, pessoal. Dei um alô aí, vocês. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Madalena, né? Declarar publicamente aqui que tenho uma grande admiração por essa mulher. Obrigada. E sem contar que eu faço parte desse fã-clube aí, tá? Não me deixa fora, não, por favor. Tá? Ok. E você, Sâmia? Vamos lá.
não tem como falar Madalena, né? Porque Madá mesmo, energia é. o que faz a coisa acontecer, é o que cria todo esse ambiente. Então, primeiro, quero agradecer o convite também. Quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. É uma oportunidade muito rica de a gente poder compartilhar, né, muito da nossa trajetória, do que a gente vem fazendo. E eu também quero deixar claro aqui que, desde que lhe conheci, é recente a nossa amizade, né? Mas já deu bons frutos. E é sempre, assim, uma alegria estar perto de você pela sua energia, pela vontade de colaborar. Isso aqui nada mais é do que mais um ato de generosidade, abrindo espaços para a gente estar trazendo informação útil, né, para pessoas que possam se beneficiar do que a gente vai bater um papinho aqui hoje. Obrigada. Com certeza. Olha, eu acho que desde o começo, eu não sei se a Nádia, foi um evento que fizeram com todos. Eu acho que a gente tinha, naquela época, uns 45 coworks. Eu acho que hoje tem muito mais, né? Com certeza. Muito mais. Se eu não me engano, na época que a gente fez um evento lá na HG Office, que agora mudou, né? Que eu achei sensacional essa coisa, gente. Também uma coisa que eu vejo muito é a questão da fusão. Do somar. Eu não chamo de fusão, não. Eu chamo no somar. Isso é muito importante. Então, somou a Ida Girão, né, da HG Office, com o Glauber da For Coworks. Eu achei sensacional. Eu acho que isso, hoje em dia, principalmente, nós precisamos. Poxa, o que custa, né? Eu digo sempre, quem me conhece sabe disso, que eu digo sempre. Eu gosto de ganhar dinheiro junto. Não gosto de ganhar dinheiro sozinho, não. Eu só gosto de ganhar dinheiro acompanhado. Porque a gente soma e divide. E isso é muito importante. Então, isso aí também faz parte, né, do pensamento, do dia a dia. Outra coisa que me deixou só vaidosa quando eu convidei vocês duas, porque são duas mulheres. São mulheres empreendedoras, né? E que estão aqui nessa luta, porque vocês sabem muito bem como é desafiante essa coisa de formar uma rede, de botar o pessoal nessa rede. Porque a gente sabe muito bem que tem gente que não bate, que acha que não precisa, né, tá junto, e a gente sabe que é necessário. Mas vamos lá. Qualquer espaço pode ser coworks? Pode começar. Tira para o ímpar. Eu faço o seguinte, eu começo e ela certo. Complementa, tá bom? Ok. Então, assim, espaços de cowork continuam se multiplicando no mundo inteiro. E no Ceará não poderia ser diferente, né? Então, assim, espaço de cowork, eu poderia te dizer numa resposta curta, mas também tem uma resposta mais longa. Começando pela simples, qualquer espaço pode ser um cowork, sim. No sentido de, quando você junta uma ou mais pessoas, num objetivo comum, você está fazendo cowork como ação. Tá? Então, tudo que é necessário são pessoas dispostas a compartilhar e se ajudar mutuamente, né? Esse processo pode acontecer em qualquer espaço, independente do tamanho e da forma, né? Com o tempo, se percebeu que esses espaços precisavam de uma infraestrutura mínima, né, para que as pessoas pudessem fazer seus negócios. E aí onde nós chegamos à resposta mais longa e complexa, né? Quando você pensa num cowork como negócio, a situação é mais complexa, porque você vai lidar com pessoas, com pensamentos, com necessidade, com forma de ver as coisas diferentes. Então, você tem que se preocupar, você tem a preocupação de saber o que elas querem, como querem e o que estão expostas a pagar. Não é isso, dona Sâmia? Com certeza. Reunir-se pessoas e ideias, a gente já tem ali uma ambiência de colaboração, né? Então, assim, essa troca ela é sempre muito rica. E, a partir do momento em que as pessoas entendem que, em espaços colaborativos, elas podem estar desenvolvendo negócios, então, realmente, precisa de toda essa infraestrutura que a Nádia acabou de colocar aqui. Então, já cabe mais conceitos, né, de como estruturar negócios, esse respeito às diferenças, ao espaço do outro, como dividir para somar, né? E não para subtrair, enfim. Então, tem muita coisa bacana aí para a gente conversar ao longo da tarde para trazer esses conceitos. Olha só, eu tenho assim uma... Dá para notar, né, o tom da minha voz, eu sou contralto. E eu me lembro bem que eu frequentava um coworks e ela mandou colocar... Eu chamo aqueles bichinhos que parece de botar ovo. Como é o nome daquele negócio que bota na parede para poder abafar? Casca de ovo, na verdade, parece, né? Aquele Sim. negócio de colocar, né? Que isola mais o barulho, uma coisa assim. Quando eu frequentava um cowork, quando eu vi, eu digo, é por mim.
Eu fiquei achando, eu sei que por exemplo, assim, eu não posso trabalhar em coworks, eu dizia, eu não posso trabalhar em coworks, por causa do tom da minha voz é muito alta e forte, né? Aí então eu achava... Mas, Madalena, diga. as necessidades, elas vão sendo percebidas e elas vão sendo tratadas, né? Por exemplo, hoje até tem vidros que estão sendo tratados para terem isolamento acústico, entendeu? Então, existem várias formas de você tratar acústico, mas realmente é preciso ter esse cuidado, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo desenvolvendo seus negócios, então essa é uma das preocupações que a gente tem. Certo. E eu falei 45 naquela época, vocês têm noção de quantos coworks tem no Ceará? Essa não é uma resposta muito fácil de responder, tá? Não é uma... Mas existe uma associação nacional que realiza um censo anualmente, tá? O último resultado divulgado foi de 2021, onde constam 1.647 coworking no Brasil, ativos, tá? Sendo que São Paulo é o primeiro com 531. E no Ceará, naquele censo, nós temos notícia de 33, que não é verdade, né? Por quê? Nós não temos cultura de responder pesquisa. Tu imagina censo, né? E, inclusive, por exemplo, eu tenho coworking desde 2016 e ano passado, 2022, foi a primeira vez que eu respondi o censo deles. Independentemente disso, em 2020, eu fiz uma pesquisa no Google dos espaços que existiam no Ceará. Eu cansei porque eu cheguei a mais de 100. E a gente tem notícia que diariamente surgem espaços novos no Ceará. Então, não tenho como dizer, precisar a quantidade. Inclusive, isso é uma motivação, né, da rede de fazer esse levantamento, mapear, até para a gente poder estar ajudando as pessoas a se estruturarem, porque, como todo negócio, tem que ter a visão de propósito do negócio, de diferenciação, entender as regras do negócio e poder se tornar mais competitivo e lucrativo. Então, a gente sabe que tem pessoas que estão iniciando, elas iniciam e fecham e a gente nem tem como ajudá-las por não saber da existência. Então, essa é digamos assim, um dos desafios, né, da rede, de estar mapeando, identificando e ajudando todos eles a estruturarem melhor os seus negócios e torná-los mais lucrativos. Sei. E na visão da rede, qual o conceito de cowork? Bem, existem muitos conceitos, você mesmo mencionou alguns aí no início, né? Mas você imagina várias pessoas com especialidades diferentes utilizando o mesmo espaço de uma forma inteligente e colaborativa. É cowork, né? Podemos dizer. É conexão de pessoas, né? É o movimento cultural de uma geração de empreendedores que acreditam muito nos conceitos de colaboração, economia compartilhada, sustentabilidade e cocriação. Então, tudo isso está envolvendo, né? Contudo, nós da rede, enquanto cowork como negócio, a gente imagina e entende que espaço de cowork como negócio é uma empresa constituída legalmente e que oferece espaços físicos e virtuais para atender, entender e oferecer ao seu público para atender o que ele precisa. É isso que a gente entende como associação. Vocês têm dificuldade, por exemplo, de um cowork estar abrindo e se associar, Sâmia? Porque, assim, é tudo muito recente enquanto rede para nós, né? Sim. Porque nós temos 6 meses e aí houve toda uma transição de gestão e a gente foi se ambientando de algumas demandas que eram mais urgentes. Então, o que a gente percebe é que as pessoas não sabem ainda da existência da rede. Por isso que iniciativas como essa são tão importantes. Que massa! Então, olha aí, ó. Para a gente estar divulgando. Né? Para a gente estar divulgando, coisa boa. Então, eu não posso dizer que tem uma dificuldade direta, mas indireta pelo desconhecimento, né? E a Nádia falou muito bem. Enquanto empresa, tem toda uma infraestrutura, existem questões legais, né, normativas que têm que ser atendidas, mas, enquanto conceito de colaboração, são ambiências que favorecem com que pessoas de diferentes áreas possam se complementar e desenvolverem negócios de uma forma mais eficiente, inteligente, otimizando recursos, principalmente num cenário globalizado como a gente está. Tudo acontece muito rápido, acompanhar a velocidade da informação, se formar em tantas novas oportunidades e frentes de trabalho também é outro desafio, né? Então, assim, esse ambiente colaborativo, ele favorece tudo isso. Eu, particularmente,
até porque também sou dona de um coworking, a palavra mais que todos me escutam falar é sobre ambiência. É um ambiente que se estrutura e se prepara para entender e atender essas necessidades crescentes de um mercado que está sempre em evolução e revolução. Não, Inclusive, diga. é importante dizer que a rede foi fundada em 2016. Sam e eu assumimos esse desafio de estar à frente da presidência há 6 meses só. Então, o que a gente percebeu era exatamente a falta de desconhecimento pelos espaços de que a associação existe. Este é o nosso maior desafio. Contamos exatamente com programas como o seu, como outros, para divulgar o trabalho que a gente faz na associação. Mas aí pode contar com a gente. Aí, Maria, é um prazer muito grande, né? E quais as principais vantagens, ou então os principais benefícios de se estar num ambiente de coworking? Bem, uma das principais que a gente pode enumerar são praticidade, flexibilidade e redução de custos, né? Mas também não é só isso. As pessoas que estão em espaço de coworking, ela tem a vantagem de se preocupar principalmente com o negócio dela, né? Ela vai demandar tempo em função daquilo que é importante para ela, já que os espaços de coworking, ele se preocupa com toda a parte de infraestrutura, né? O coworking, a pessoa que está dentro, não está preocupada com aquelas atividades de um escritório convencional, né? Também outro aspecto importante dizer são que eles estão no dia a dia com outros pares, com outras atividades econômicas. Isso faz com que eles também aumente a produtividade, aumente o negócio e aumente, sobretudo, a criatividade. Tá? E levando em consideração o conceito da flexibilidade, é interessante porque a pessoa não tem assim uma necessidade digamos assim, de uma fidelização, né? Essa fidelização, porque ela pode contratar por demanda, tipo turno, pode ser mensalista, pode fazer uma programação. Por exemplo, eu tenho empresas que, enquanto elas fazem a reforma ou uma mudança de endereço, sim, elas ótimo. Ficam ali alocadas, alocam part-time do seu time, principalmente as empresas de tecnologia, que alguns trabalham remotamente, e às vezes o ambiente familiar, né, residencial, não favorece tanto a produtividade. Então, por conta desses novos cenários também, hoje o coworking ele traz essa vantagem, esse benefício, esse diferencial de ser esse ambiente que traz comodidade, entendeu? E cria novas relações de tempo e produtividade. Ok. Eu fui atrás de saber quais são os benefícios do coworking, encontrei, assim, um bocadinho, viu? Interatividade, economia, estímulo ao foco e criatividade, ambiente favorável, oportunidades de negócio, né? Não deixa de ter network, acesso remoto, produtividade aprimorada, equilíbrio entre bem-estar e vida profissional. Eu achei muito interessante quando eu encontrei isso aqui, né? Lá no Google, né? Quando a gente vai pesquisar, e eu fui dar uma olhadinha, essa questão dos benefícios. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A gente está falando de coworking, uma coisa que a gente observa são salas individuais. Não tem essa coisa dentro? Sim. Geralmente, ou todo coworking só é para trabalhar todo mundo junto, ou tem essa coisa das salas alugadas, espaço de reunião. Como é que fica isso aí, né? Eu gosto de pensar que é todo mundo junto e separado ao mesmo tempo. Né? Pronto. É junto no sentido de co-criar, de colaborar, do network, né? Eu acho que se dissesse assim, resume em uma palavra, se eu tivesse que escolher, seria a palavra conexões. Então, mas é óbvio que a pessoa está ali para trabalhar, então muitas vezes ela precisa de um ambiente silencioso, de uma certa privacidade, porque vai atender um cliente, tem toda uma questão de acústica também, né? Então, hoje, estruturas de coworking precisam ter salas privativas, né? Salas de reunião. Hoje é muito comum também encontrar ambientes como este aqui, uma estrutura de podcast, porque é uma forma, né, de comunicar com o mundo externo, enfim. Existem lá no meu espaço também salas que a gente chama de multiuso, porque, dependendo da necessidade, a gente adequa a nível de mobiliário, enfim, para uma finalidade específica, diferentes tipos de reuniões. Reuniões mais criativas, né? Dentro do mundo da inovação existem alguns modelos como Pitch Day, Demo Days, Hackathons, então a gente tem esses espaços multiusos. E outra coisa também que eu acho interessante é que, mesmo com todos esses espaços reservados, a gente tem que ter um espaço comum, que é a área onde a gente tem estações de trabalho. E as pessoas, por exemplo, um pranchão como esse, teriam, né, as subdivisões, os espaços, e as pessoas poderiam dividir o mesmo espaço, mas cada um tendo a sua privacidade e sua personalização.
Ok, ok. Você tem que identificar dentro do seu segmento, seu negócio de cowork, qual é o público que você quer atingir. Mais perto. E dentro do público que você quer atingir, você tem que oferecer salas compartilhadas, que é o cowork propriamente dito, as salas privativas, sala de reuniões que você atende o público interno e ao público externo. Todos são serviços prestados pelo cowork, além do escritório virtual, que é o endereço fiscal, que é para a constituição da empresa. Ah, tem o negócio do endereço fiscal. A gente chega já lá, né? O endereço fiscal. E tem também, às vezes, tem deles que tem sala de reuniões, né? E tem auditório, por exemplo, assim, sala de treinamento. Eu já vi também alguns cowork, né, com sala de treinamento. E aí né? vai mudando capacidade, né? Tem salas tipo para 20 pessoas, 50, 100, 150. Depende muito da infraestrutura de cada cowork. E como a Nádia bem colocou, que tipo de público se pretende atender? Porque hoje, principalmente lá na região sul e sudeste, a gente vê que até por uma questão de competitividade de mercado, né? Uma diferenciação de público-alvo, uma personalização, até para atender melhor, porque às vezes dentro de um segmento existem necessidades muito similares. E aí é possível fazer esse tipo de diferenciação também. Ok. Mais uma pergunta aqui. Gente, a gente está conversando com a Nádia Chagas e a Sami Angelim, que ela é presidente, a Nádia é presidente e a Sami Angelim é vice-presidente da rede Cowork. E a gente está exatamente ajudando as pessoas, tanto as que têm o Cowork como as que querem montar alguma coisa, a entender melhor. Qual público-alvo está mais receptivo para usufruir do serviço de um Cowork? Veja bem, Madalena, o mundo está mudando, as pessoas estão valorizando muito mais o acesso às oportunidades do que a posse. Então, esse conceito de ter uma sala num edifício só para a sua empresa mudou, porque colaboração, empreendedorismo, propósito e economia do compartilhamento cada vez mais entrou com firmeza nos propósitos dos negócios que estão surgindo, né? Então, o cowork, você pode dizer, de todos os conceitos que você falou aí, é a forma mais moderna de se trabalhar. E o público receptivo a esse tipo de ambiente, ou ambiência, como diz a Sâmia, é muito vasto, tá? Ele vai desde um pequeno empreendedor iniciando o seu negócio, seja só para constituir a empresa, né, fazendo um endereço fiscal, como uma grande empresa que quer reduzir custos. A gente tem exemplos aí em São Paulo, a própria Microsoft, ela saiu de um andar inteiro em São Paulo e foi para dentro do cowork, porque hoje eles não querem, como eu falei anteriormente, se preocupar com convenções de um escritório, é uma energia, é uma internet, não. Eles querem entrar lá e trabalhar. Taxa de condomínio, né, também. Isso, energia, Custos né? fixos e fixos variáveis, né? E, além do que, a ideia de um escritório convencional, como a gente conhece, ele tem se tornado cada vez apenas um espaço de eventos. As empresas querem, esporadicamente, reunir os seus colaboradores, passar um dia, trabalhar. Outra coisa que tem mudado muito é a preocupação de bem-estar, e que trouxe isso o trabalho híbrido. Então, eles não querem só as pessoas em casa, mas eles querem também ter um espaço para se reunir, discutirem, até interagirem um pouco mais uns entre os outros, né? É muito interessante isso que você está colocando aí. Como empreender a partir de um cowork? Ou para quem quer montar um cowork? Vocês vão dar uma dica, alguma coisa assim? Como é que a gente faz? Como empreender a partir de um cowork? Empreender dentro de um cowork é muito simples, porque ele praticamente é zero burocracia, tá? Ele pode visitar um espaço e começar a trabalhar hoje mesmo, né? Existe a forma antiga de se alugar uma sala comercial, montar um escritório, isso demanda algum tempo, né? No cowork você chega, gosta, assina o contrato, que existe os contratos com fidelidade e sem fidelidade, e não necessita de garantias, de seguro, toda essa burocracia que envolve o aluguel de uma sala comercial, no cowork é eliminado. Tá? Você pode pagar, ter um contrato de horas, aí eu vou vir 4 horas na semana, todo dia de manhã eu quero vir. É muito flexível, entendeu? Então, é só você identificar
o cowork que te agrada, num ambiente que te agrada, na localização que te agrada e contratar. Isso, complementando aqui a fala da Nádia, algumas profissões, como, por exemplo, promotor de produtos, atendimento, por exemplo, psicólogo, outra profissão que eu vejo que se beneficia muito também é professores particulares. Sim, enfim. sim. Então, às vezes, tem que atender em diferentes... Reforço escolar, eu acho que reforço escolar também, né? A né? Escola Viva, né, ela até fechou recentemente, mas ela teve esse entendimento. Então, as crianças que faziam aula de música, às vezes tinham dificuldade de horário porque tinha aula do reforço. Então, ela separou um andar inteiro e organizou uma estrutura de coworking, porque tanto um pai que fosse deixar um filho poderia ficar trabalhando, como também a criança poderia estar tendo reforço e depois aula de música. Né? Então, a gente vê esses ajustes. Mas o que eu queria dizer também que é sobre comodidade. Então, por exemplo, um profissional que vai atender no mesmo dia em diferentes bairros, ele pode, em diferentes bairros, se identificar coworks e aí alugar por horário e atender a sua demanda. E é como a Nádia bem colocou, de uma forma zero burocracia, entendeu? Então, a gente aqui está falando para quem pensa em montar como um negócio, para quem já tem um negócio e está querendo melhorar, né, seus processos internos, enfim, e para quem quer fazer uso dessa estrutura. Então, é muito dinâmico tudo que acontece em torno desse movimento de coworking, entendeu? É muito rico de possibilidades de interação e de conexão. E lá, e você que tem o Cuida, que é em Juazeiro, não é isso, Saminha? E lá em Juazeiro, na terra do meu padrinho, Padre Cícero, foi quando eu comecei minha carreira toda profissional, foi exatamente em Juazeiro. Né? Lá já tem muitos... Nesse modelo, como a gente está trabalhando nessa ambiência, envolvendo também todos os movimentos da inovação, nós somos pioneiros, tá? Somos os primeiros. Mas já tinha uma outra empresa, que é a Locus, inclusive de amigas minhas que eu quero, assim... muito bem, assim, pelo desbravar delas. Elas inicialmente eram empresa de contabilidade, depois, porque as pessoas realmente precisavam de espaços, enfim, então elas têm essa locação de salas virtuais, mas que é o mesmo conceito de coworking, como nós já explicamos antes. Então, hoje, em termos de infraestrutura mais, digamos assim, aparelhada para atender todas essas demandas, temos nós dois, mas a gente sabe que já tem algumas iniciativas acontecendo e o que a gente mais quer é ver crescer. Porque quando um segmento está crescendo e aparecem mais pessoas, mostra que aquilo ali está tendo um mercado, o mercado está entendendo o porquê e o para quê e as coisas acontecem para todos. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já com mais um Fala Madá. PPCL Conceito, uma das maiores lojas de acessórios e smartphones do Ceará. Aqui na PPCL Conceito, além de atendimento, uma loja conceito e a maior variedade, você vai encontrar tudo o que você não encontra em nenhum outro lugar. Então quero te convidar para vir para cá, para PPCL Conceito, no Shopping Rio Mar Papicu, primeiro piso. E olha, estamos com grandes promoções em smartphones e acessórios. E eu ainda tenho que te falar de uma grande promoção que você não pode ficar de fora. Atenção, se você tem a carteira de estudante da EAEB, você tem um super desconto na compra do seu smartphone aqui na PPCL Conceito. E também tem descontos em todos os acessórios da loja. Eu quero te convidar para vir conhecer esse mundo de acessórios incríveis. PPCL Conceito. Tudo que você não encontra em nenhum outro lugar tem para você aqui e com muita qualidade, além daquele precinho e as facilidades que só a PPCL Conceito tem para você. Vem para cá, você também. A nossa casa deve ter a nossa cara.
e para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda. Por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chá mate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. Mais um Fala Madá. E hoje nós estamos falando sobre Rede Cowork. Nós estamos com a vice-presidente e com a presidente da Rede Cowork Ceará, viu? E mostrando para todos vocês o que é o Cowork, como montar um Cowork. Então, quem já tem, né, como você administrar melhor o Coworks. Outra coisa também que eu estava querendo vocês falando sobre como empreender a partir de Coworks. Tem espaço, né? Tem espaço, como eu falei, que tem sala de treinamento. Tem outros espaços que tem uma sala maior, vamos dizer assim, para um evento de maior porte, né? Tem várias modalidades, né, no Coworks. E sempre leva o nome de Cowork, quando, por exemplo, se eu for registrar, mesmo eu tendo espaços maiores, como é que fica isso legalmente? Na realidade, Madalena, o nome que você vai colocar na sua razão social necessariamente não precisa ter o nome de Cowork. Por exemplo, a OCA, ela é OCA Cowork apenas como nome de fantasia, tá? Nós somos OCA, Administração e Escritórios Compartilhados Limitada, tá? Então, assim, o mais importante é o KNAI da atividade econômica, porque você tem um marco regulatório no Brasil, que é de 2017, embora a atividade cowork ela seja relativamente nova, a gente tem conhecimento de cowork no Brasil desde 2005, mas reconhecida como atividade econômica de cowork, ele é um decreto federal de 2017. Perfeito, perfeito. Quer dizer, então, olha aí, minha gente, é bom que você, né, que esteja pretendendo montar ou empreender com o Cowork, você pegue essas informações, ou então busque a rede Cowork Ceará, né, entre em contato com as meninas. Depois eu acho que o Noi vai colocar aí o Instagram da Nádia ou então da Sâmia, para justamente as pessoas, né, depois a gente pode colocar e vocês também dizerem, né, qual é o Instagram para o pessoal entrar em contato. Isso. Né? Porque muita gente deve estar querendo saber. E assim, não é sobre o tamanho das salas, entendeu? Se um coworking ele tem mais espaço e tem capacidade de ter espaços dedicados para eventos e abrigar um maior número de pessoas, ok, isso é um diferencial. Mas existem coworkings que eles têm apenas as salas privativas e as salas de reunião, por exemplo, né? Mas a gente vê que é cada vez mais tendência procurarem para fazerem eventos, por exemplo. Esse final de ano a gente foi muito procurado para fazer planejamento estratégico. As empresas têm buscado sair de dentro das empresas, criar uma nova ambiência para poder pensar, né, nas suas realidades, olhar para o futuro juntos. Então, é nesse sentido que a gente agrega valor. Ok. Não, estava ouvindo um barulhinho aí. Aí eu estava preocupado aqui, porque é ao vivo, né? Quais as expectativas e tendências do mercado do Cowork para 2023? Quais são as mudanças? O que é que vai acontecer de diferente? Bem, eu não consigo... O que é que está acontecendo, né? Porque mudança está um negócio tão rápido que... O que eu posso dizer é que o próprio Elon Musk já mudou de opinião sobre o trabalho híbrido, né? Remoto. Já anunciou no Twitter lá que está validado, que realmente é possível ser produtivo. Então, tudo que é tendência vai gerando divergência de opinião, aí daqui a pouco as pessoas elas começam a confluir também, porque é pura experimentação, né? Então, assim, tem muita coisa anunciada de mudança, mas a gente tem que ter a nossa base, a nossa infraestrutura de funcionamento, que é a ambiência de compartilhamento, né, de trabalho colaborativo. Eu, por exemplo, não consigo falar de mercado de cowork sem associar mercado de trabalho, né? Porque nós sabemos que a tendência do mercado de trabalho ela vai crescer muito mais porque conceitos foram incorporados como diversidade geracional, flexibilidade, autogestão,
Tudo isso foi incorporado ao mercado de trabalho e, nesse sentido, tem tudo a ver com o cowork, né? Que vai ser uma tendência de crescimento em virtude disso. A expectativa é que a parte tecnológica continue aumentando, crescendo, né? E, nesse sentido, as empresas perceberam que, necessariamente, ele não precisa ter o funcionário com ela. As empresas globais estão contratando para caramba no Brasil, né? Tanto no trabalho híbrido, o home office, mas utilizando espaço de coworking. Então, é uma tendência de crescimento, né? Muitos fundadores de coworking estão bem otimistas com este mercado, não só no Brasil, mas a gente tem conhecimento, o mundo todo vai crescer coworking, né? E o que nós podemos dizer é que 2023 é o ano do coworking de nicho. Se eu falar em coworking de nicho, o que significa isso? Explica, né? Para a gente, né? Coworking de nicho. Agora, o que você tem que ficar atento é que tipo de nicho vai ser mais atrativo. Há especialistas que falam muito no setor da saúde. Tá? Então, é você identificar. Você quer atender mercado de fotógrafo, como um estúdio como esse, você põe um coworking para atender esses profissionais liberais, né? Então, assim, no meu caso, eu optei pelo um coworking corporativo. Tá? Ele tem aquela pegada mais serena, mais corporativa mesmo, onde eu tenho diversas empresas que optam por sala privativa. É o meu nicho. Tá? E com certeza vai crescer muito em 2023. E qual seria outro nicho corporativo? Qual seria outro nicho assim que, por exemplo, que vocês estejam vendo? Né? Nessa área de tecnologia, como ela usou bem o exemplo, por exemplo, montar um estúdio de um alto nível de qualidade é mais caro. E outra coisa, não é só o equipamento, né, mas é o profissional habilitado, com, digamos assim, com conhecimento técnico mesmo, né, para manusear todo o equipamento. Então, é comum que a gente veja se estruturar, por exemplo, o pessoal da área da arquitetura, precisa daquelas impressoras da engenharia também. Então, tem ambientes que se estruturam para atender esse tipo de profissional, de adquirir esse tipo de equipamento. Então, é nesse sentido que a gente vê esses nichos sendo melhor atendidos. Não quer dizer que atenda só esse tipo de profissional, mas que se especializa por ter esse tipo de facilidade para um determinado segmento. Você pode pensar também no coworking da beleza. Quantos salões pequenos não estão por aí, né, que tem um custo elevado para um cabeleireiro se manter num pequeno salão? É uma ideia de montar um coworking de beleza. E você, o que é o coworking? Não é compartilhamento, você vai dividir despesas. Né? E pode até, eu acho assim, aquele pessoal que faz só sobrancelha, né? Quando tu falou beleza, eu já vi assim, um pessoal que faz só sobrancelha, tem outro que faz só limpeza de pele, o outro faz só depilação, né? Quer dizer, pode muito bem fazer realmente um coworking de beleza. Vai e fazer por segmento, tem né? Alguns cuidados, porque tem questão de vigilância sanitária, essas coisas. Mas, no geral, por exemplo, dentro da área de saúde, né, profissionais, por exemplo, como psicólogos, como nutricionistas, eles podem, massoterapeutas, por exemplo, lá no meu espaço eu já fui procurado por massoterapeutas, entendeu? Para fazer eventos, para fazer atendimentos personalizados, para treinar equipes. Então, por isso que eu tenho muito uma visão de espaços multiusos, né? Onde, na verdade, eu tenho uma área e, dentro daquela área, de acordo com o mobiliário, com a necessidade, a gente vai ajustando para a necessidade do cliente. Mas é uma tendência. Inclusive, eu vi alguns outdoors aqui em Fortaleza anunciando vagas para profissionais da área de saúde, né? Porque muitas vezes tem alguns profissionais, médicos, enfim, dependendo da especialidade, que tem um trabalho fixo, né, dentro de alguma infraestrutura de hospital ou de clínica, mas aí quer fazer algum atendimento ali mais personalizado. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque é um movimento muito dinâmico do mercado. Então, tem que ficar o tempo todo atento, entendendo, para atender bem essa clientela. Perfeito. Eu vou dar só uma paradinha aqui para a gente divulgar aqui o que eu ganhei, né? Como é que tu chamou o presente? É um presente que gera memória afetiva. E aí eu queria que você divulgasse Santo Sequilho. É uma amiga, né? Pessoal, a Vânia Mendes, ela é empreendedora, a formação dela é pedagoga e quando foi agora na época da pandemia, ela estava lá querendo alguma coisa assim para se ocupar, enfim. E aí teve um sonho com essa receita de família, né? Que era da avó, a receita de família. E ela começou a empreender. Então, hoje tem um Instagram,
né? Ela tem várias formas de como vender, porque ela vende como consumo, como presente, como um brinde, né? Então, assim, é algo bem bacana, porque você fica vendo as pessoas se reinventarem. Olha aí, já tá até o Instagram dela aí, ao vivo, mostrando pro pessoal. Obrigado, Noi. Noi é parada. Eu já ia dizer o número, né? Mas aí já passou. Mas o bacana é isso, a gente vê esses movimentos, né, que o empreendedorismo provoca nas pessoas, mostram que elas são capazes de se reinventar, de criar possibilidades a partir de algo assim tão empírico, né? E hoje virou um negócio de família. Ok, obrigado. Só não vou deixar você experimentar, só o pessoal aqui depois a gente experimenta Eu aqui recomendo dentro. com cafezinho. Né? Um cafezinho. Olha aí, ó, tem que providenciar um cafezinho, hein? Tá vendo? Gente, como a rede pode orientar aqueles que desejam montar um negócio de coworks? Entendeu? Assim, por exemplo, existe a consultoria, existe um processo, vocês já estão dando consultoria, a rede já está dando consultoria para uma pessoa que quer montar? Como é que fica isso aí? Qual é o pensamento de vocês? Bem, em termos de consultoria propriamente dita, ela não existe, mas toda a nossa diretoria ela está muito aberta e tem contribuído bastante no sentido de orientar quem nos procura, né? Eu mesmo já fui procurada por várias pessoas. Eu tenho um escritório de contabilidade, ele está ocioso, eu penso em montar um cowork, você pode me orientar? E a gente orienta, tá? A gente dá todas as informações. Principalmente, que a gente se preocupa muito na rede sobre os aspectos legais, né? Então, quem precisar pode entrar em contato com as nossas redes sociais, né? No caso da rede, é @redecwkce. Ou então... Cuida aí já ao vivo. Espaço Cuida. Ou através dos nossos espaços, né? Toda a nossa diretoria aí, o meu é o OCA, da SAM é o Cuida, que já está aí, né? A Ida do HG+, todos nós que compomos a diretoria, a gente quer que esse mercado cresça. E o que puder colaborar... Quem faz parte mais da diretoria que vocês podiam divulgar, né? Também. Sim, tem a Beth Bonaparte, né? Que é do Planet Cowork. Planet. Tem o pessoal da... A Tainá, que é do H2U. H2U. O Glauber, junto com a Ida. Que já foi HG+. Que já foi presidente. O André da Transforme, que tem um cowork super interessante, que é baseado em sustentabilidade, né? Perfeito. Tem etc., né? A Open House, que é o Gustavo. Então, a gente tem toda uma diretoria e conselho que são super abertos, gente. Olha, a gente pode deixar aqui até um convite para as pessoas que quiserem nos visitar, né? A gente tem aí reuniões mensais, que a gente está sempre indo em algum coworking, que a gente faz questão de fazer um rodízio, sempre em um ou outro, para poder estar gerando esse movimento todo, entendeu? Então, a rede tem essa preocupação de agregar as pessoas. Ok. Quais os benefícios eu acho que eu já fiz essa pergunta, né? Quais os benefícios de fazer parte da rede Coworks? Na realidade, pronto. Benefício de fazer parte da rede. Da rede, Vamos lá. Você falou no início os nossos objetivos, né? Mas, assim, a rede é uma instituição de vanguarda na atividade de cowork no Ceará. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa apaixonada pelo associativismo, tá? Inclusive, o nome rede, ela me encanta por 2 aspectos. Quando você fala rede, como boa cearense, rede é o quê? Acolhimento. Né? Tem esse conceito de acolhimento, a nossa entidade. A outra coisa, rede é conexão. Né? Quando você vem para a modernidade, né? Para a inovação, o que é rede? Conexão de pessoas, em benefício de uma das outras. A gente está ali. A gente tem uma rede realmente juntos, né? Então, assim, os benefícios você já falou no início, tá? Mas o nosso propósito enquanto rede é contribuir para que o segmento de cowork no Ceará cresça de forma sustentável, colaborativa, amparada nas regras claras e no convívio saudável. Né? A gente tem muita preocupação de se ajudar, mas tem um convívio muito saudável. E, nesse sentido, a gente tem cumprido muito bem o nosso papel, né? Tanto de... a gente está preocupado, assim, a gente tem um grupo muito forte de WhatsApp que fica se falando, vai atendendo as necessidades. Alguém tem uma demanda, a gente já busca um parceiro para atender todo mundo em condições melhores, né?
Outra coisa que a gente podia citar aqui é no sentido do marco regulatório fiscal municipal, tá? A CEFIM Fortaleza, ela, em 2015, ela fez o plano do Código Tributário, né, o Código Tributário de Fortaleza, com a colaboração da rede. Tá? Então, inclusive, esse regulamento... A colaboração da Ticiana. Nesse sentido, esse regulamento ele tem sido parâmetro e referência para muitos municípios brasileiros, não só do Ceará, tá? Onde a gente teve a colaboração da nossa associada benemérita, que é especialista em contabilidade e conhecimento fiscal, que é a Ticiane Parente, né? Continua conosco, tá? Outro marco regulatório, acho que vocês não sabem, que até 2021, uma empresa que necessitasse de inscrição estadual não poderia se instalar no espaço de coworking. 2021, também com toda a colaboração da rede, a Cefaz fez alteração no marco regulatório dela, onde ela inclui algumas atividades econômicas, claro, com alguns critérios, pode se instalar em coworking, desde que, né, quando você fala numa empresa de e-commerce, ou um transporte que precisa ter um caminhão para aquilo, ou de energia elétrica, né, aqueles cabos, aquelas coisas, ela pode sim se instalar no coworking, dentro dessa nova normativa, desde que ela tenha um contrato com a empresa de logística, ou seja, um galpão. Então, isso tudo são conquistas da rede, que, através desse amparo, dessas iniciativas, ajuda o crescimento do mercado de coworking no Ceará. Oh, corra boa. E a própria rede trabalha de forma colaborativa, né? Você vê aí o Glauber, a Ticiane, a Ida, todos eles, a própria Ticiane e a Tainá, eles bem lá atrás, né, trabalharam assim arduamente, construindo todas essas fundamentações. Foi muito bacana. Não, esse aí é no Amapá, é com K. É o Oca com K. É, que inclusive tem um lado poético, tá? Oca com K é uma palavra havaiana que significa força divina. Olha aí que significado legal. Não é? Vou te contar. Sem significado. Sem significado. Exatamente. Oca, Isso. Então, isso aqui é É esse? É esse? agora sim. Exatamente. Olha aí, gente, ao vivo, né? Aqui na nossa rede Multioficial, www.redemultitv.com.br, o nosso Instagram, Rede Multi TV, o app Rede Multi TV e o YouTube vai estar gravado depois, Madamatos 1. Gente, eu queria que vocês, assim, dissessem mais ou menos como é como fazer para se tornar um associado, né? Com quem que a gente pode procurar, onde é que a gente pode procurar. Ok. Falta só 2 minutos, já estão avisando que a gente só tem 2 minutos. Então, eu quero deixar minha mensagem final antes disso, tá? Pois não. Então, assim, gente, qualquer espaço de coworking legalmente constituído e que adote os valores estatutários, os princípios éticos da rede, pode se associar. A gente quer todo mundo junto, né? E aí é só nos procurar e assinar a ficha de adesão. Muito simples, tá? Ok, mais uma mensagem, gente, já estamos encerrando. A gente está encerrando aqui mais um Fala Madá. A gente espera ter contribuído com você, empreendedor, com você que ainda vai empreender, né, o coworking, todo o pessoal que puder participar, isso é importante. Depois, se tiver alguma pergunta, vocês podem procurar as redes sociais que a gente colocou aí para vocês, ou então colocar atrás das nossas redes sociais mesmo, da Rede Multi TV, né, que é importante para a gente contribuir e colaborar. Um tchau de vocês duas aí, qual é a mensagem que vocês vão deixar para o nosso público? Vou começar, posso? Tu finaliza que tu é joia. Bem, gente, eu gostaria primeiramente agradecer todos aqui, Madalena, produção, tá? Foi uns momentos maravilhosos, tá? Mas eu queria deixar com uma frase que eu gosto bastante, tá? Que eu não sei a autoria, de quem é a autoria, se alguém souber, pode me mandar nas redes sociais, mas eu sempre encerro as minhas falas dizendo o seguinte: juntos somamos forças, subtraímos dificuldades, multiplicamos conquistas e dividimos experiência. É isso que a gente faz na rede.
Ok. Sâmia? O que é que diz depois disso? Depois de... Mas realmente é isso, é uma alegria poder construir juntos. Né? Isso gera alicerce, isso gera conexão, isso gera proposta de valor, isso gera algo que faz muito sentido, que eu até me inspiro muito na Ambev, de construir empresas, negócios, relações feitas para durar. Né? Então, é a partir dessa força de todos nós juntos que a gente começa a ter uma proposta de valor que vai atraindo mais pessoas. Não é simples empreender. No Brasil, existem desafios muito particulares, né, de empreender aqui no Brasil. Toda essa formação, toda essa bagagem de conhecimento, embora hoje esteja mais disponível, é difícil de você concentrar isso tudo numa única pessoa. Então, trabalhar colaborativo é exponencializar o potencial das coisas acontecerem. Então, é agradecer por esse espaço e estar conversando um pouquinho mais sobre isso. Ok. Minha gente, olha, um beijo grande no coração e um abraço bem arrochado. E até o próximo Fala Madá!